Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 18, penúltimo capítulo do livro da sabedoria. Nós estamos nesses últimos capítulos fazendo uma recordação do Êxodo, e mais do que uma recordação, uma reinterpretação do Êxodo, e é importante que você tenha acompanhado comigo, e a gente tem visto que todas aquelas pragas, todos aqueles acontecimentos, do Êxodo, eles têm um significado nessa travessia do povo de Deus pelo deserto até chegar à terra prometida. Hoje, no capítulo 18, há dois momentos bastante significativos. A coluna de fogo, a luz que acompanha o povo durante o deserto, e mesmo a luz que iluminava os hebreus durante a praga das trevas, e a morte dos primogênitos, que é a 10ª praga. A 9ª praga foram as trevas, 9ª praga. Ninguém enxergava nada, ninguém via nada, a não ser os hebreus que enxergavam, que tinha luz. Depois essa luz que acompanha os hebreus durante todo o deserto, conduzindo o povo pelo deserto. E aqui, nesse capítulo 18, a menção da mais terrível de todas as pragas, a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, onde o capítulo 18 vai dar um significado muito interessante e uma reinterpretação, fazendo uma ligação com a morte daqueles lá, das crianças que foram mortas lá, quando foram perseguidas no começo e quando Moisés foi salvo. Tá bom? Vamos lá? Primeiro dá o like aqui, isso, dá o like, isso. Compartilhe esse vídeo, mande para as outras pessoas e convide mais gente para fazer essa caminhada com a gente aqui, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então a Bíblia e vamos ler neste momento o capítulo 18. Contudo, para vossos santos havia uma luz brilhantíssima, sem verem seus semblantes. Os outros ouviam-lhe a voz e julgavam-nos felizes por não sofrerem os mesmos tormentos. Davam-lhe graças porque não se vingavam dos maus tratos suportados e pediam-lhes perdão de sua inimizade. Pelo contrário, vós destes uma coluna luminosa para guiá-los na sua marcha para o desconhecido, como um sol que, sem incomodá-los, alumiava seu glorioso êxodo. Mas eles bem mereciam ser privados da luz e aprisionados nas trevas, eles que tinham encerrado em prisões os vossos filhos, através dos quais a incorruptível luz da lei se devia comunicar ao mundo. Também tinham resolvido levar à morte os filhos dos santos, mas um deles foi exposto e salvo, e para puni-los fizestes perecer em multidão os seus filhos, e todos juntos vós os aniquilastes na profundeza das águas. Esta mesma noite tinha sido conhecida de antemão por nossos pais, para que, conhecendo bem em que juramentos confiavam, ficassem cheios de coragem. Assim, vosso povo esperava tanto a salvação dos justos como a perdição dos ímpios, e pelo mesmo fato de terdes destruído nossos inimigos, vós nos convidastes a ser vossos e nos honrastes. Por isso, os santos filhos dos justos ofereciam secretamente um sacrifício, de comum acordo estabeleciam o pacto divino, que os santos participariam dos mesmos bens e correriam os mesmos perigos, e entoavam já os hinos de seus pais, quando eles se elevaram os gritos confusos dos inimigos e se espalharam as lamentações dos que choravam seus filhos. Uma mesma sentença feria o escravo e o senhor. O homem do povo sofria o mesmo castigo que o rei. Todos igualmente tinham um número incalculável de mortos abatidos da mesma maneira. Os sobreviventes não eram suficientes para sepultá-los, porque no instante sua melhor geração era exterminada.
Depois de terem permanecido incrédulos por causa dos seus sortilégios, reconheceram, vendo morrer seus primogênitos, que esse povo era verdadeiramente filho de Deus. Porque quando um profundo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, vossa palavra todo-poderosa desceu dos céus e do trono real, e qual um implacável guerreiro arremessou-se sobre a terra condenada à ruína. De pé, ela tudo encheu de morte, e pisando a terra, tocava os céus. No mesmo instante, visões e sonhos terríveis os perturbaram, e temores inesperados os assaltaram. Tombando aqui e acolá semi-mortos, revelavam a causa da morte que os atingia, porque os sonhos que os tinham agitado tinham-nos informado antecipadamente, para que eles não perecessem sem conhecer a causa de sua desgraça. Verdade é que a prova da morte feriu também os justos, e numerosos foram os que ela bateu no deserto. Mas a ira de Deus não durou muito tempo, porque um homem irrepreensível se apresentou a tomar sua defesa, servindo-se das armas de seu ministério pessoal, a oração e o sacrifício expiatório do incenso. Opôs-se à ira e pôs fim ao flagelo, mostrando que era vosso servo. Dominou a revolta, não pela força física, nem pela força das armas, mas pela sua palavra deteve aquele que castigava, relembrando-lhe os juramentos feitos aos antepassados e a aliança estabelecida. Já os mortos se amontoavam uns sobre os outros, quando ele interveio, deteve a cólera e afastou-a dos vivos. Na sua longa vestimenta estava representado o universo inteiro, nas 4 fileiras de pedras, os nomes gloriosos dos patriarcas, e no diadema de sua cabeça, vossa majestade. Diante dessas coisas, cedeu o exterminador, e foi diante dessas coisas que retrocedeu, porque a simples demonstração de vossa ira era suficiente. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Olha que interessante esse capítulo 18 que traz para a gente muita informação que nós precisamos passar agora. Primeiro, o capítulo 18 começa lembrando para nós a praga das trevas, a 9ª praga. Se você acompanhou comigo, o capítulo 17 fala justamente da praga das trevas, relata toda a praga das trevas. O 18 começa lembrando a praga das trevas e lembra uma informação muito interessante, a informação que você vai achar em Êxodo capítulo 10, versículo 23. Êxodo capítulo 10, versículo 23. Depois, se você quiser ir lá, você pode acompanhar, você pode ir lá e assistir o vídeo de novo. Nesse capítulo, Êxodo 10, 23, traz a informação de que a escuridão, as trevas, dominavam todo o povo, menos os hebreus. Menos os hebreus. Onde havia o povo de Deus, havia luz. Havia luz. A treva dominava todos os outros, que não enxergavam nada. E veja só que interessante. O capítulo 18 hoje continua dizendo que esta luz acompanhou o povo durante o deserto, porque a narração da travessia do deserto trazia para nós a informação de que havia uma coluna de luz que levava o povo durante a noite e durante o dia uma nuvem que guiava. E é interessante porque a gente pode dar uma interpretação também um pouco mais espiritualizada. Luz para o povo de Deus, trevas para aqueles que não aceitavam Deus. Ou seja, uma interpretação mais espiritualizada nos faz lembrar o seguinte, que essas trevas eram também as trevas do coração. Ou seja, os egípcios adoravam outros deuses. Os egípcios não aceitavam o Deus verdadeiro. Os egípcios adoravam animais e adoravam as forças da natureza. Ou seja, eles viviam nas trevas, não viviam na luz. Ou seja, eles jaziam nas trevas.
enquanto o povo de Deus, que descobriu o Deus verdadeiro, estava na luz. Né? Muito interessante. Mas o capítulo continua e passa para a mais terrível de todas as pragas, a praga da morte dos primogênitos. Que lembra aqui uma coisa muito interessante. Lembra por que Deus feriu os primogênitos? Por quê? E aqui, como nós estamos fazendo no livro da sabedoria, uma reinterpretação do Êxodo, o livro traz, esse capítulo traz aqui a resposta. Por quê? Lá atrás, o faraó havia condenado todas as crianças do sexo masculino a morrerem. Lembra disso? Vai lá ler Êxodo de novo. Se você não lembra, vai lá ler Êxodo de novo. Todas as crianças. E mandou matar todas as crianças dos hebreus. Né? Os hebreus estão tomando conta de tudo, estão tendo muitos filhos. Mande matar todas as crianças do povo hebreu do sexo masculino. Nesta perseguição do povo hebreu, que a mãe de Moisés, né? Séfora, né? Ela pega o menino e coloca numa cesta e coloca no rio e é achada depois ali, né? Achada depois. Agora veja só, como castigo ao povo egípcio de ter mandado matar todos os meninos hebreus, o que acontece? Agora o castigo da morte dos primogênitos. E é interessante isso, da morte dos primogênitos. E essa eu estou dizendo que é uma reinterpretação do Êxodo. Então, aqui o livro traz essa noção para a gente que, assim como todos os primogênitos, assim como os egípcios mataram os meninos hebreus, agora o Deus, né, o anjo exterminador, né, que Deus envia, vai matar todos os meninos primogênitos também. E aqui o livro traz uma coisa interessante, que todo mundo, né, os egípcios, né, todos os egípcios sofrem a mesma condenação ali, a mesma praga. Tanto o escravo e o senhor, tanto o povo quanto o rei, todo. Tanto é que o filho primogênito do faraó também morreu, né? Então, esse capítulo 18 faz essa interpretação do Êxodo. E o capítulo 18 termina com algo muito interessante, porque ele lembra a revolta de Coré, que matou muita gente no deserto. A revolta de Coré. Lá no deserto, o povo, né, em determinado momento, se revolta. E há um episódio muito, muito significativo que foi a revolta de Coré, chamada revolta de Coré, que quase que mata todo mundo. Muita gente morreu. E aqui o capítulo 18, né, diz assim, Deus permitiu que de repente acontecesse isso, e aí surge um personagem importantíssimo que vem apaziguar toda essa revolta, e pela palavra ele consegue debelar essa revolta. Quem esse homem era? Arão, né? Que é citado aqui, não fala o nome dele, mas diz que a gente sabe que é Arão porque ele é o sumo sacerdote, vestindo o efode, né? O efode, que é a roupa do sacerdote, a diadema real, o diadema do sacerdotal, ele, com o incenso na mão, ele consegue debelar. E aí a gente vai ver que a revolta de Coré é algo que acontece, né? Que acontece, Números capítulo 17, ela acontece e Moisés fala, Arão, faça alguma coisa aqui, tá o incenso aqui, vai lá resolver isso. E Arão resolve, né? É interessante isso, porque é uma maneira do livro justificar, mas também houve morte no deserto? Sim, houve morte no deserto, mas houve também a ação de Deus parando essas mortes. Tá bom? Vamos lá, vamos só lembrar aqui, eu quero passar com vocês alguns capítulos, eu já falei praticamente tudo, mas só para a gente lembrar aqui de novo, aqui, ó. Versículo 1, contudo,
para os vossos santos, né, o povo de Deus, havia uma luz brilhantíssima, né, já que a treva tinha dominado todos eles. Sem verem seus semblantes, os outros ouviam-lhes a voz e julgavam-nos felizes por não sofrer os mesmos tormentos. Então, o texto fala assim, os egípcios não enxergavam nada, estavam na escuridão, mas para o povo de Deus havia luz. Os egípcios escutavam eles falando, conversando, mas não conseguiam ver e julgavam eles que eles estavam felizes, né? Isso aqui, está, sobre esse episódio, volto a dizer, Êxodo capítulo 10, versículo 23. Se você quiser, procure aí na playlist o Êxodo, o vídeo que traz o capítulo 10º de Êxodo. Pode procurar aí na playlist, capítulo 10 de Êxodo. Você vai ver esse momento. Vamos lá. No versículo 5, né? No versículo 5, é aqui que ele explica, né, por que foram mortos. Também, a morte dos primogênitos, também tinham resolvido levar a morte dos filhos dos santos. O que é isso aqui? Foi quando o faraó deu aquela ordem de matar todos os meninos. Mas um deles foi exposto e salvo. Quem que um deles foi exposto e salvo? Moisés foi exposto e salvo. E para puni-los, fizesse perecer em multidão os seus filhos. Ou seja, matou um monte de crianças e todos juntos vós os aniquilastes nas profundezas das águas. Olha que interessante. Olha que interessante aqui. Vamos entender aqui. A ordem do faraó de matar todas as crianças, e aí Moisés foi poupado, ela é punida com o quê? Com a morte dos primogênitos e com a morte de todo mundo afogado no Mar Vermelho. Também tinham resolvido levar à morte os filhos santos, ou seja, o faraó tinha mandado matar todas as crianças. Um deles foi exposto e salvo. Quem? Moisés. E aí, para punir o que o faraó fez perecer uma multidão de seus filhos. Quem? Os primogênitos. Morreram um monte de primogênitos. E todos juntos, vós os aniquilastes nas profundezas das águas. E que mais? Por causa disso, os egípcios afogaram-se no Mar Vermelho quando tentaram ir atrás dos hebreus. Muito bem, aqui no versículo 9, acompanha comigo, por isso os santos filhos e os justos, né, o povo hebreu, ofereciam secretamente um sacrifício. O que é esse secretamente sacrifício? De comum acordo estabeleciam um pacto divino, que os santos participariam do mesmo bem e correriam o mesmo perigo, e entoavam já os hinos de seus pais. O que é isso aqui? Isso aqui é alusão ao sacrifício do cordeiro pascal em cada casa, a celebração da Páscoa em cada casa. Isso aqui é uma alusão à celebração da Páscoa em cada casa. Cada família deveria imolar um cordeiro e celebrar a Páscoa ali, celebrar aquele momento, né, na sua casa. Tanto é que é assim que se realiza esse pacto divino, ou seja, né, foi uma ordem de Deus, cada um pega um cordeiro, ele imole ele em sacrifício, em sua casa, não no templo, em sua casa, não tem templo nessa época, não existia templo, né? Eles estavam lá no Egito, em sua casa, imole, faça um sacrifício, e assim fica estabelecido esse pacto divino, tá bom? No versículo 15, interessante aqui, sobre a palavra, vossa palavra todo-poderosa desceu dos céus e do trono real, e qual implacável guerreiro arremessou-se sobre a terra condenada à ruína. Ou seja, aqui o poder da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que age. Isso é muito importante, que a Bíblia ela é recorrente em dizer, é a palavra de Deus que faz, é a palavra de Deus que age, é a palavra de Deus que criou os céus, é a palavra de Deus que fez o mundo, é a palavra de Deus que lá em Jesus vai se encarnar. Essa palavra que tem poder, tá bom? Vamos lá, só para a gente está quase terminando aqui, no versículo 20, é a revolta de Coré. Então, olha que interessante. Verdade é, isso que já está no deserto, aí ele faz uma lembrança desse momento da revolta. Verdade é que a prova da morte feriu também os justos, e numerosos foram os que ela bateu no deserto, mas a ira de Deus não durou muito tempo. Ou seja,
No deserto, houve uma revolta que matou muita gente. Que revolta é essa? A revolta de Coré. Você pode ver, ler e assistir o vídeo da revolta de Coré em Números capítulo 17. Vai lá depois em Números capítulo 17, procura o vídeo de Números capítulo 17 e veja. O povo se revolta, né, que é a revolta de Corá, e Arão intervém. Arão é chamado a intervir. Moisés fala, Arão, faça alguma coisa. Pega o incenso e vai lá. E Arão vem com palavras, né, um jeito bastante político mesmo. Ele aplaca, né, ele acaba com aquela confusão e aplaca a ira do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus, na Bíblia, percebe que essa revolta de Coré e a morte de tantas pessoas é porque se acendeu a ira de Deus contra aquele povo. O povo está sendo libertado e ainda vem revoltar contra mim? Pelo amor de Deus. Então Deus se enche de cólera e deixa e faz com que muitas pessoas morram no deserto. Mas a Bíblia diz que pela intervenção de Arão, que é o sacerdote, o que é o sacerdote? O mediador entre Deus e os homens, né? O Arão vestindo as vestes sacerdotais, o efode com as pedras, com o diadema eu acho interessante, com o diadema, né? Ele com incenso na mão, então ele aplaca a ira de Deus. Na verdade, o que Arão fez, Arão teve um jeito bastante, como diz, bastante político, aplacou lá, primeiro resolveu aquela pendenga lá de Coré e ele então aplaca a ira de Deus, né, oferecendo incenso a Deus. Por que nós sabemos que é o Arão? Primeiro porque o próprio Números contou pra gente e aqui por causa do simbolismo das roupas. Olha que interessante. Na sua longa vestimenta estava representado o universo inteiro. Nas 4 fileiras de pedras, os nomes gloriosos dos patriarcas. E no diadema de sua cabeça, vossa majestade. O que é isso, gente? É as vestes sacerdotais. Só lembrando, quando o efode, que é aquela praticamente igual uma casula, né, que colocava, ali estava representado todo o cosmo, todo o universo pelas cores das pedras, né? Então tinha 4 fileiras de pedras, eu já mostrei isso para você, 4 fileiras de pedras, né? Que representava todo o cosmos, né? Ali tinha o nome dos 12 filhos de Jacó, os patriarcas, né? Tinha o nome dos 12 filhos de Jacó, que são os patriarcas, né? Gravado nas pedras, né? Eram 12 pedras. 1, 2, 3, 4 fileiras de pedra, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 12 pedras, em cada pedra marcado o nome dos filhos de Jacó, que eram os patriarcas, né? E no diadema, na coroa, tipo uma mitra que ele usava, estava escrito Santidade do Senhor. Então, Arão, com as vestes sacerdotais, representando todo o universo, representando todos os patriarcas, e ali com o diadema, com a mitra e tal, escrito Santidade do Senhor, ele então aplaca a ira de Deus, acaba aquela revolta e as pessoas não morrem mais. Muito interessante que o versículo 25 diz assim, diante dessas coisas cedeu o exterminador, e foi diante dessas coisas que retrocedeu, porque a simples demonstração de vossa ira era suficiente. Ou seja, cedeu o anjo, né? A ideia do anjo exterminador, assim como o anjo exterminador foi lá matar os primogênitos no Egito, o anjo exterminador foi enviado por Deus ali naquela revolta de Coré. Quando Arão intervém, aplacando a ira do Senhor, o anjo exterminador cedeu, foi embora, acabou a revolta. Gente, você vê que interessante como a Bíblia é bonita e existe todo um significado em tudo que acontece. E o livro da sabedoria tem trazido essa reinterpretação do Êxodo, mostrando o quanto Deus tem feito na vida do seu povo. E quando a gente lê esse livro da sabedoria, você lê comigo, você deve pensar também o quanto Deus tem feito na minha vida e o quanto que às vezes Deus permite
que alguns momentos mais difíceis eu deva passar, para que eu me lembre dessa ação e dessa presença maravilhosa de Deus na minha vida e na minha história. Et crucem Domini fugit partes adversa, vite teleo de tribiuda, radix David. Aleluia.